Bom, vamos no capítulo 15 então. O diálogo com os espíritos. Uma reunião mediúnica espírita é como uma escola, em que os próprios encarnados aprendem pelo convívio entre si e com os desencarnados muitas verdades e leis do mundo espiritual para trilharem um bom caminho. Então é o que eu falei no começo, lá do 14. Então aqui nós vamos aprender no dia a dia, devagarzinho, um com o outro, com os encarnados, desencarnados. A gente não precisa falar assim, eu preciso ir com a cartilha decorada. Não vai dar certo. Então é no dia a dia, tá? Ao dialogar com os espíritos, temos como objetivo aprender com os bons, gozando de sua convivência amiga e edificante. Confortar e esclarecer os necessitados, aprendendo, quer com o seu exemplo infeliz, sofredor, como com a sua recuperação. E aí ela põe uma pergunta para nós: existe um modelo para o dialogador esclarecedor? Para o diálogo esclarecedor? Não, pois o grau de evolução dos espíritos comunicantes e as situações do intercâmbio com eles variam muito, ou seja, cada espírito é um mundo à parte. Cada um, então não tem um modelo, cada um é o que eu falei, bateu no portão, eu vou abrir, então cada um é um, então não há um modelo, Quando se trata de espíritos esclarecidos e benévolos, o diálogo é natural, fraterno e seguro, gratificante e proveitoso. Quanto aos espíritos necessitados de assistência, uns entendem rápido o que dizemos, outros têm dificuldade para compreender. Uns precisam mais de palavras carinhosas, outros de vibrações boas do ambiente, outros de alguns conselhos ou esclarecimentos. Então é aquela ideia, A pessoa chega, a gente vai ter que entender. Quem precisa de mais colo, de quem precisa de mais sentimento, de quem precisa de esclarecimento, de consolo, de instrução. Cada um é um ponto, Tá? E outros de serem tratados com energia serena e construtiva, Muitas vezes alguns são mais rebeldes, revoltados, a gente tem que fazer esse papel. Todos, porém, são carecedores de compreensão e tratamento adequado, cada qual na dor ou no problema em que se exprimem, exigindo paciência, entendimento, socorro e devotamento fraterno. Em resumo, todos que vêm numa reunião mediúnica, inclusive nós, somos necessitados. Nós vamos entender necessitados do quê? Cada um, mais aqui, menos ali, mas todos nós somos, tá? Então, a Terezinha trouxe como observação, a observação, o estudo e o conhecimento prático, então é prático, que eu vou conhecer na prática, no dia a dia, dos homens, contribuem vantajosamente para adquirirmos os segredos de conversar simpaticamente com os espíritos, mas somente após prolongado tirocínio, ou seja, os exercícios preliminares, conseguiremos atingir o grau necessário. Então é lógico que a vida, ela vai nos dando subsídios para a gente ter um bom diálogo. Mas quando a gente entra num campo espiritual, só o tempo que vai nos calejando nisso, Então, por isso que o dirigente, ele é sempre alguém que sai daqui? Não, é sempre alguém que já está um tantinho mais aí, porque ele já tem essa segurança, tá? Esse conhecimento. Kardec soube, com proficiência e rara habilidade, falar aos espíritos, tendo o objetivo firmado de colher frutos benéficos para a humanidade, com paciência, perseverança, ordem e método. Então Kardec era um homem da ciência, Kardec tinha conhecimento, Kardec sabia analisar as comunicações, mas ele sabia fazer pergunta. Então saber perguntar e escutar é a grande chave disso tudo, Ordem e método. Colheu e ordenou no diálogo com os espíritos a doutrina espírita, e a muitos espíritos necessitados ele esclareceu, confortou e reencaminhou,
Então a gente pega Kardec, a gente vê o Livro dos Espíritos, que foram perguntas feitas e as respostas dos espíritos, a gente acha que Kardec não esclareceu nenhum espírito, ele não orientou nenhum espírito, pelo contrário. Lá no Céu e Inferno, a gente pega diversos exemplos, Kardec está ali orientando, perguntando, trazendo novo ponto de vista. Com as perguntas, com a maneira de conduzir, Kardec vai colocando, os espíritos vão então pensando, refletindo e ajustando a rota, né? Tá? A quem compete o diálogo? Então, vamos pensar assim, ó, antes disso, ó. Olha como que não é tão difícil. Ó. Existe um modelo para o diálogo? Então vamos pensar. Eu sou um espírito. Vou para o Mateus. Aí eu falo boa noite. Você vai falar boa noite. Se eu não falar boa noite, eu falo só oi, você fala oi. A segunda coisa que você vai falar? Como podemos ajudar? Eu falo assim, não sei, eu estou aqui perdido. Então você já sabe que eu estou perdido. Aí você vai falar, quanto tempo que você está aí? E aí fala, e como você surgiu aí de que jeito? Aí fala, então, eu estava, as pessoas não estão mais falando comigo, eu passo, parece que eu estou sendo ignorado, eu não sei, eu tento ir onde eu ia antes, as pessoas não me reconhecem. E onde foi a última vez que as pessoas conversaram com você? Então, vamos ser curiosos um pouquinho. É lógico que nós não vamos entrar. E ele vai falando. Então nós vamos entendendo. Essa pessoa está perdida. Aí a pessoa então agora muda. Eu já chego bravo. Por que você me trouxe aqui? Mas por quê? Você estava onde? Eu estava lá em tal lugar atazanando fulano de tal. Mas por que você estava atazanando fulano de tal? Porque ele fez isso comigo assim, assim, assim. Mas é vingança, meu amigo. Vai valer a pena? Então, ele vai dando a coordenada para a gente. Então, a gente faz uma perguntinha, ele solta um caminhão. E a gente vê o que ele precisa ali. Às vezes, um é mais um acolher, outro é um instruir, o outro vai dar um trabalho mais danado. Porque ela coloca paciência. Porque você vai falar, às vezes ele não vai escutar. Aí ele vai soltar todas as dores, aí você tem que voltar lá no começo, fazer a mesma pergunta de novo. Aí ele vai devagar, então às vezes demora tempo, é paciência. Então a gente precisa ter esse olhar, tá? Então não é tão complicado quanto a gente pensa. A gente tem que parar, olhar com calma e fazendo pequenas perguntas, ajustes, até a gente entender o cenário que ele está, tá? Então a quem compete o diálogo? Primeiro, para quem gosta de falar. E nós tínhamos até um amigo muito próximo, né? Ele fez todo o curso, mas ele é uma pessoa que não gosta de falar. Mas ele sempre teve vontade de ser dialogador. E ele falava, eu quero tentar. Mas o Espírito vinha, o Espírito falava, ele não conseguia abrir a boca para falar. E aí foi indo, então quer dizer, a pessoa tem que gostar de falar. Se é uma pessoa que não gosta de falar, não vai dar certo. Vamos ficar em sustentação, que é melhor. Tá? Aí deu certo aí no fundo já? É isso que eu entendi? O duro que ela vai falar do outro lado, esse que é o problema. Ó. Num grupo mediúnico, há pessoas mais habilitadas ao diálogo com os espíritos. Podemos chamá-los de dialogadores. Ela coloca uma observação para nós, né? Costumam ser chamados também de doutrinadores. Mas nós paramos de usar esse termo há muito tempo, por quê? Porque não tem como a gente pensar em passar doutrina para o espírito ou doutrinar o espírito em 10 minutos. Ele está sofrendo faz 10 anos. Aí ele vem, conversa 5 minutos com a gente acha que já doutrinou, já ensinou, já encaminhou, já está pronto para reencarnar. Não. Né? Então a gente tirou esse termo, a doutrina tirou, colocou os dialogadores ou esclarecedores. Né? Termo não apropriado, porque nem todos os espíritos que se comunicam numa reunião mediúnica precisam ou podem ser doutrinados. Isto é, nem sempre estão em condições de serem instruídos numa doutrina.
André Luiz, no livro Desobsessão, fala em médiuns esclarecedores, classificados como tal, o dirigente do grupo e os assessores que ele designa para auxiliar no diálogo com os espíritos comunicantes. Então, André Luiz chama de médiuns esclarecedores, tá? Diz também que os médiuns esclarecedores são mantidos na reunião sob a condução e inspiração dos instrutores e benfeitores espirituais e utilizados para o ensinamento ou socorro necessário aos espíritos comunicantes. Então, nós nunca estamos trabalhando sozinhos. Os dialogadores, eles estão sempre sendo assessorados pelo plano superior, sempre. Por isso ele coloca médiuns esclarecedores, porque eles estão recebendo também essa influência para poder dialogar, tá? O diálogo com os espíritos compete, pois, ao dialogador ou médium esclarecedor. Por quê? Tem as qualidades e preparo para o diálogo que é imprevisível. Para ele, do junto ficou difícil. Para ele, convergem na reunião a assistência e a atuação dos espíritos orientadores. Então, recebem sempre ajuda do plano espiritual. Nunca deve o dirigente entregar essa tarefa a pessoas inabilitadas. Imagina o caos, o espírito vem comunicar, aí está um médium envolvido, o espírito tentando falar, alguém que não tem orientação, o dirigente abandonou, não tem ninguém ali, vira um caos, né? Tá? Qualidade que o dialogador deve ter. A primeira qualidade, formação doutrinária sólida. Se nós vamos esclarecer espíritos, nós precisamos conhecer doutrina espírita. Não estamos falando com profundidade, deveríamos, mas precisamos ter o conhecimento básico da doutrina, tá? Porque teve casos, acho que eu até comentei com vocês, né, que uma pessoa muito mal instruída, o espírito vinha e ela falava: você não está vendo, tem comida aí, tem bebida, você não come um pouquinho, você não bebe um pouquinho, né? Aí, e não tem isso no plano espiritual, né? Então eu falei assim: você está com uma dor? Peraí que eu vou chamar uma enfermeira ali para você. Então, às vezes a gente não tem esse conhecimento e a gente acaba... Imagina o plano espiritual: oh meu Deus, agora vou ter eu que fazer alguma coisa aqui, porque como vai ficar essa comunicação? E vamos lá, né? Então formação doutrinária sólida, né? Com apoio nos livros da codificação kardeciana, deve conhecer as leis do universo moral e as condições da vida no espaço, para examinar os problemas que o espírito apresenta, as situações em que ele se encontre e apontar-lhe a solução, tudo sobre a ótica espírita. Temos que conhecer os fenômenos mediúnicos, tipos de médiuns e mediunidades. Precisamos saber de passe, de oração, de recursos e técnicas outras que favoreçam o trabalho dos medianeiros e atendimento das entidades. E temos que saber a mensagem do Evangelho de Jesus, para o qual convergem as conclusões morais do Espiritismo. Então, em resumo, vamos lá. A gente conhece a mensagem evangélica de Jesus? Não são todas, mas a gente conhece? Conhecemos. A gente conhece sobre fenômeno mediúnico? Conhecemos. Conhecemos sobre mediunidade? Conhecemos. Conhecemos sobre passe? Conhecemos. Sobre oração? Então vê como que a gente já tem uma noção. Com o tempo a gente vai aprimorando mais. Às vezes a gente acha que não tem conhecimento, mas um pouquinho a gente já tem, tá? Tem que ter autoridade moral. Só ela os espíritos respeitam. Então não adianta a gente falar assim: eu sou dirigente do trabalho, você me respeita. O espírito vai falar: não mudou nada. Qual é a tua autoridade moral? E a gente pensa assim: mas eu não tenho autoridade moral. A autoridade moral aqui é o espírito comunicante. Eu tenho mais moral do que ele, então eu estou acima dele moralmente. Então há um respeito porque moralmente eu estou mais elevado do que ele. E eu estou buscando melhorar. Esse é o ponto.
Porque se eu precisar estar perfeito para comunicar com o espírito, tá vazia essa reunião mediúnica, né? Então a gente vai melhorando, e esse desejo na melhora que é a autoridade moral, tá? Só a ela os espíritos respeitam, sem pretender ser santo, mas fazendo sincero esforço pelo seu próprio aperfeiçoamento. Precisa ter fé, e seja uma fé espírita, isso é, raciocinada, sincera. Sem ela, terá a incerteza e a hesitação no trato com os espíritos. Confiar em si mesmo, na assistência dos bons espíritos, no passe, na prece e no potencial espiritual do comunicante, que também é filho de Deus. Então imagina a gente estar conversando com o espírito, eles falam assim, mas fica tranquilo, meu filho, daqui a pouquinho a equipe espiritual vai até você, vai te orientar. Aí ele fala assim, é verdade que você está falando? Aí você fala assim, eu acho que é. Porque existe espíritos que falam assim, mas eu estou tanto tempo aqui, sozinho, que ninguém me viu. Não é que não me viu, ele não se deixou ver. Eu estou abandonado. E ele fala, não, mas daqui a pouquinho eles vão aí. Mas às vezes demora um tantinho para ele conseguir mudar essa sintonia e ver. Ele fala, mas você tem certeza? Aí você fala assim, calma, eles estão chegando aí, eles já estão aí. Aí o espírito fala assim, mas aqui não tem nada. E aí tem dialogador que vira para você e fala assim, ele falou que não tem nada. Eu falei, mas você toca o barco, porque se você falou isso agora, você falou que você está mentindo. Então falta fé nossa nesse entendimento. Tá? Não pode faltar amor, né? Não é só o amor de falar, né? É o desejo sincero de ajudar, tá? Então o amor aqui, é o sincero desejo de ajudar, que até aos ataques e vibrações contrárias responde com benevolência e nos leva a nos colocarmos no lugar do sofredor ou rebelde, para entendê-lo e poder auxiliar. Então o amor, às vezes o espírito vem e vai querer brigar com a gente. A gente vai ter calma, benevolência, vamos entender que ele está desencarnado numa condição ruim. Eu não vou entrar nessa mesma vibração, eu não vou querer competir com ele. Então o amor é isso, tomar que ele consiga sair da situação, que ele enxergue o que ele está passando, tá? Outras qualidades também desejáveis. Paciência, então saber ouvir, suportar e esperar, né? Olha como que doutrina espírita é bela, né? A gente veio para uma reunião mediúnica, aí a gente tem que ter paciência com o espírito. Aí o espírito, você fala, o espírito não ouve. Aí você tem que ouvir ele. Aí daqui a pouquinho te dá um espacinho, você fala, ele vai te contrariar. Aí você vai pensar de novo e vai trazer um novo argumento, com calma. Porque se você mudar a vibração, você está atraindo. Aí você sai daqui e você fala assim, se eu aplicar isso em casa, dá certo, hein? Não é pra gente reunião mediúnica? Sensibilidade e tato. Então a gente tem que ter uma sensibilidade e um tato para saber ali até onde a gente pode ir com o espírito, né? Perceber o campo em que pisa, reações do espírito, seus pontos mais sensíveis e acessíveis. Então tem que ir com calma ali. Tem espírito que tem medo. A gente percebe que tem medo e fala assim, é porque se eu morrer, nossa, eu fico imaginando o medo que eu tenho de morrer. Ele já morreu. Mas você já morreu. Aí então vamos com calma, vamos com tato, vamos devagar, porque senão muda a vibração e a coisa piora, né? Tá? Vigilância de si mesmo, o que pensa, o que sente, supõe ou intui, do que diz o comunicante nas entrelinhas, do que ocorre à sua volta com o encarnado e desencarnado, que evita ou previne perigos, prejuízos e fraudes. Então, pensamento sempre no bem e nunca deixar cair o pensamento, né? Tem que ter energia na hora certa, atitude firme, porque tem hora que precisa, sem agressividade. Prudência, não provocar e nem desafiar o espírito, né? Já aconteceu várias brigas aí, do encarnado com o desencarnado. É verdade isso? Agora, é um livro que conta isso, mas é casos verídicos, né?
que o dialogador, ele brigou com o espírito, ele estava tão inflamado na briga, ele falou assim: a hora que você sair lá fora eu te pego. E aí ele se deu de conta que era um espírito e ele encarnado. Então, mostra um despreparo, né? Humildade, não se julgar superior ao comunicante, respeitá-lo, se não conseguir tocá-lo no sentimento, aceitar o fato com naturalidade e, se conseguir, não se vangloriar nem tripudiar sobre o espírito. Há pessoas que vêm para a reunião mediúnica e eles ficam contando quantos espíritos eles conseguiram encaminhar, quantos eles conseguiram tocar. Hoje eu consegui encaminhar 3, 4, hoje eu consegui não sei, e há uma competição. É loucura, mas tem. E aí a gente fala assim: tá, você tem certeza que você conseguiu? Porque não é possível que assim, um estalar de dedos, né? E aí você tem que trazer, só não é assim. Nós estamos tentando tocar o coração, tocar o sentimento dele, mas não é assim, não estamos preocupados em números. Né? Se a gente conseguir resolver um caso, já é muito, hein? Então, né? Tá? E ainda com a equipe espiritual trabalhando do outro lado, né? Quanto ao tipo de mediunidade, serão úteis para o dialogador as que não tiverem a lucidez de que vai precisar para estar atento a tudo, tais como intuição, vidência e audição. Então, nada de ficar mediunizado, né? Para poder dialogar. A influência do grupo no diálogo. O esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e a reunião é tratamento em grupo. Nós e os desencarnados estamos nos tratando, né? Nós estamos tentando libertar eles mentalmente, espiritualmente, nós juntos, tá? O conjunto mediúnico, nós, em ação, é comparável a um dínamo que produz energia, em cujas engrenagens a corrente mental do amparo necessita circular equilibradamente na prestação de serviço. Então a corrente energética passa por todos nós, né? O que cada participante pensar, sentir e fizer estará influindo no ambiente espiritual da reunião, devendo, pois, conservar elevação nos pensamentos e correção nas atitudes, antes, durante e depois de cada tarefa. Mesmo que não seja médium de psicofonia, psicografia, evidência ou audição, o seu concurso será sempre valioso, porque dará ao ambiente espiritual da reunião a sustentação psíquica, vibratória, fluídica. Será um elemento de sustentação ou de apoio, ou seja, todo mundo tem a importância, né? Assim, na reunião mediúnica, todos os participantes devem, então todos, tá? Não se render ao sono, nem se deixar desdobrar, saindo espiritualmente do ambiente, a não ser que a gente desdobre para de repente falar com o espírito, tentar conversar com ele, achar uma forma de trazê-lo para a conversa. Às vezes está difícil, a gente vai em busca deles, fazendo desdobramento. Caso contrário, eu apaguei e desdobrei, mas aí o que a gente trouxe de informação de desdobramento? Nada. Então aí nesse caso não teve proveito para nós. Então a gente vai forçar a não dormir, entendeu? Tá? Que é normal, mas a gente vai forçando para que isso não aconteça, tá? Manter silêncio, oferecendo ao dialogador e aos médiuns sustentação psíquica, vibratória e fluídica. Atender aos apelos de maior cooperação mental que o dirigente fizer quando ele se mostra necessário. Às vezes o dirigente percebe que a vibração deu uma caidinha, aí o dirigente vem e fala: pessoal, vamos elevar o pensamento de novo. É normal, a gente está ali, daqui a pouco a gente está pensando em uma coisa, pensando em outra, aí ele lembra a gente e fala: bom, verdade, vamos voltar de novo. Então, tá? Então pediu, a gente eleva o pensamento de novo. Manter simpatia e solidariedade na alma ante cada espírito comunicante. Jamais ideias de censura,
crueldade, ironia ou escândalo, para que o necessitado encontre apoio real no socorro que lhe seja ministrado. Então vai chegar ali para nós um assassino. Ele vai contar o que ele fez. E aí nós vamos ficar assim, julgando ele, vai bem feito, está sofrendo, tem que sofrer mais. Não é isso que ele veio buscar. Agora ele está pedindo um socorro ali. Ainda que às vezes ele venha meio bravo, se mostre uma coisa. Não, ali ele veio pedir socorro. Então ele é um doente. Então a gente vai ter que entender essa situação, tá? Em relação ao diálogo, apoiar mentalmente quem estiver dialogando com o comunicante. Torcendo para quem está comunicando, né? Para que ele se saia bem com a ajuda do plano espiritual e o espírito consiga ser esclarecido e encaminhado. Estar atento ao diálogo, mas evitar envolver-se nele, seja discordando ou querendo dar sua opinião pessoal. Então alguém está comunicando, a gente está querendo dar a nossa opinião, né? Não fazer isso nem mesmo em pensamento, pois causa interferência mental e fluídica, prejudicial ao trabalho do esclarecedor e dos bons espíritos junto a ele. Não fazer trabalho mental de doutrinação, paralelo ao que é exercido pelo esclarecedor. Muitas vezes o esclarecedor está fazendo uma coisa, a gente está pensando outra coisa. O dialogador está falando uma coisa e a gente está tentando em cima forçar a responder para o espírito mentalmente. Mas a conversa é mental, é pensamento. Então, mesmo que eu não estou falando em voz alta, nós estamos interferindo na corrente. Teve uma vez que a gente estava conversando dois dialogadores com o espírito. Eu falava de um lado e o outro falava do outro lado. Mas a gente estava se respeitando a ordem, né? E eu não sei por que embalou os dois conversando. E aí chegou uma hora, o espírito falou assim, mas quem eu vou ouvir? Porque enquanto você fala, ele está pensando uma coisa. Aí você para de falar, eu falo, ele fala outra coisa. Você está aqui pensando, quem eu vou ouvir? Porque eu não estou conseguindo entender quem eu sigo. Aí falei, então segue lá e toca, pede desculpa, né? Põe o rabinho embaixo das pernas e vamos, né? É assim, tá? Não se deixar levar pelos espíritos perturbadores que às vezes tentam arrastar outros membros do grupo ao debate. Afastar o esclarecedor da conversação em técnica sutil de desmoralização. Então tem espírito que vai tentando levar, né, o outro para se afastar, para entrar em debate, para entrar em discussão. Então não, né? Muitas vezes quer tirar o foco da reunião ali. Tá bom?